Breaking news sobre Ducado Verona, notícias de última hora. Parece que a editora Calendoscópio já lançou as metas extras, o Extra Codex, que está logo aqui. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, ó, Codex Extra. Todo material extra que eu trabalhei no Ducado Verona, trabalhei bastante, está lançado. E você pode adquirir totalmente de graça no site da editora Calendoscópio. E hoje vamos dar uma passadinha aqui por cima dele rapidinho. Eu vou explicar pra vocês a minha ideia através desse material para Ducado Verona, e que também você pode aplicar em outros RPGs, mas Ducado Verona, adquira lá, é muito bom, muito gostoso esse vídeo, esse RPG. E sem mais enrolações, vamos dar sequência a essa obra de arte. Deixa eu ver como é que tá o enquadramento aqui. Tá bonito, tá legal, tá bacana. Pronto, aqui está o nosso material. Este é o Codex Extra, muito bonito, muito bacana. Aqui a ficha, o negócio, não são muitas páginas, acho que aqui fica melhor, né? No total deu 65 páginas, um pouco mais, deu... Aqui tá com 39, mas esse documento tá de 2 folhas abertas, né? E ele é um material que tá lindo, assim como o Ducado Verona, e ele traz tudo que eu tava pensando. Uma expansão. Primeira coisa, Ducado Verona é um jogo mais medieval do que fantástico, porém, ele tem muita coisa fantástica nele. É porque o D&D, aqui você não tem magos soltando bolas de fogo, entendeu? Mas você tem aquelas bruxas que pegam olho de salamandra, escamas de cobra, e as coisas, e faz um caldeirão, um feitiço, entendeu? Esse tipo de coisa. A magia é mais nesse nível, entendeu? Ou de criaturas mágicas mesmo. E aqui tem bastante criatura mágica pra você utilizar. Primeiro, guildas de ofício. Isso eu me inspirei um pouco lá no Kingdom Come, mas eu fui pesquisar da onde veio a palavra guilda. E aí eu descobri que guildas eram, tipo... É o que tá escrito aqui. É difícil explicar. Uma guilda é um local onde um certo tipo de trabalho é executado. E as pessoas vão lá pra aprender mais sobre esse trabalho. Com a mecânica das guildas de ofício, vieram as regras opcionais, as regras para aprendizes, oficiais e mestres, e com eles as regras de habilidades, que são os níveis de habilidades. Sabe as habilidades do Ducado Verona? Ah, eu sei usar espada. Ah, eu sei fazer sapato. Então, aqui você tem níveis, que é o nível aprendiz, oficial e mestre. Você pode ter quantas habilidades aprendiz você quiser, 3 habilidades oficiais e só uma habilidade mestre, porque você gastaria quase a vida toda para aprender a habilidade de nível mestre. E para subir de nível, você tem que ter você tá participando de uma guilda ou ter alguém que conheça esse nível. No caso, as habilidades, elas basicamente vai ser toda a sua campanha envolvendo você aprender mais sobre aquela ou determinado ofício, né? Pode ser toda uma campanha envolvendo você ser um grande sapateiro na capital do norte, entrando numa guilda, fazendo trabalhos pequenos, resolvendo problemas, depois virando um oficial, fazendo trabalhos médios, ensinando novos aprendizes e fazendo outros trabalhos, até que você começa a trabalhar e faz uma obra de arte, uma masterpiece, que é o nome correto, né, que é uma obra de mestre, e com a obra de mestre você se torna um mestre. Com isso vem a qualidade dos itens também, toda uma mecânica que envolve em você aumentar a qualidade dos materiais que você faz, que tá logo aqui do lado e que eu queria focar, mas na câmera vai ficar estranho, então eu preciso deixar preciso deixar nesse nível de zoom para vocês verem, e vocês podem pegar o PDF, vocês vão ler mais, ter mais detalhes sobre tudo isso. Eu tô passando só por cima aqui. Depois tem o Tratado sobre Magia Negra e Criaturas Nefastas. É um livro escrito por alguém dentro da Torre dos Saberes, de todos os saberes, compilando a maioria dos conhecimentos sobre magia negra e criaturas nefastas, né? Criaturas que usam essa magia. E tem sobre recursos para usar magia, né? Materiais, tanto os componentes mágicos quanto os catalisadores, né? São muito importantes, né? Cogumelos, sais, pedras, tudo isso é tudo tratado aqui. Como fazer mais alguns tipos de feitiços, né? E os feitiços malignos, que são mal vistos, normalmente utilizados por megeras, por criaturas sombrias, por magos que querem o mal. E você tem criaturas mágicas, aprofundando um pouco mais sobre elas. Elas aparecem no livro base, do Ducado Verona, mas aqui eu aprofundo mais sobre elas, quanto como são elas no mundo do Ducado Verona, que é um mundo mais conto de fada. Por exemplo, elfo não é uma criatura maior que um humano, com orelha pontuda. Não. São pequenas criaturas que vivem em pedras. Ah, você já viu Harry Potter? Harry Potter tem uma apresentação um pouco mais próxima de um elfo mesmo, mas mesmo o elfo do Harry Potter não é tão parecido com os elfos que realmente existem, ok? Duendes, fadas. Aqui tem um que eu recomendo muito você aprender sobre os silfos, que eu gosto bastante, que são um tipo de fada que eu gosto legal. Seriam os leprechauns, as megeras em si, lamias e por aí mais. E tem aqui falando, e essa parte muito legal, é toda uma parte do capítulo, nossa, é uma das metas que foram batidas, que é além dos limites do ducado, onde eu abranjo outros países ao redor, né? Vou chamar de país porque é uma forma de denominar. Temos o Império Outonal, que é uma gigantesca
floresta, né? E é muito legal, tem os locais de lá, assim como eu falei do Ducado Verona, os locais tem aqui, né? Tem o Império Tonal tem cenas em Solênia, cenas em Terra Sangre e cenas na Margem Poente, né? E na Margem Nascente também é um deserto, o Império Tonal. Ele é floresta e deserto, né? Na Margem Nascente, cena na Ilha da Baleia Branca, que é toda uma cidade gigantesca, né? Em que é um delta, e que tem uma margem onde o sol nasce, a margem onde o sol se põe e uma ilha no formato de baleia no meio. Muito legal. Aí isso é pro oeste. Agora pro norte tem os reinos invernais. São chamados assim porque não é um reino em si. São várias tribos que se movem, né? São todas móveis nelas. Montam acampamento aqui, viajam, montam, vivem guerreando entre si. Porém, existe uma capital, né? Que é tem um nome correto da capital, esqueci agora. Tem a Montanha Mãe. E que aos pés da Montanha Mãe não podem ter guerras. Podem ter disputas, mas não guerras. E tem uns detalhes muito legais que eu vou deixar vocês lerem, não vou dar spoiler aqui sobre os reinos do norte. E também os reinos de além-mar, né? Você sai pelo mar para desbravar outras ilhas, outros lugares. Tem os arredores do Pouso Azul, tem os arredores do Kraken Feliz, que são ilhas bastante interessantes de você ver, e eu vou deixar vocês descobrirem enquanto vocês estão lendo. E sim, em além-mar eu me inspirei um pouco no Sea of Thieves. Sea of Thieves é um jogo e eu me inspirei nele para fazer além-mar. Aqui o compêndio de adversários, isso é muito interessante. Bebam água. O compêndio de adversários expande os inimigos e eu detalho um pouco mais sobre eles. Eles são separados da seguinte forma: animais. Dentro de animais você tem pragas, animais domésticos e animais selvagens. E depois, e também tem os animais gigantes, mas aí no caso você pega qualquer outros animais e adiciona os atributos de animais gigantes. Tem os compêndios dos humanos. Aí você tem aldeões, lutadores, e você tem aldeões, lutadores. São só esses dois tipos? Aldeões e lutadores? E aristocratas. Correto, aqui tá bem no finalzinho. Aldeões, lutadores e aristocratas. São tipos diferentes de inimigos, né? Aí tem os monstros, e dentro dos monstros você tem os lacaios, os brutamontes e os lendários. Depois dos monstros lendários, você tem a classificação dos malignos. Esse eu gosto muito, foi bem difícil trabalhar eles e foi muito legal. Cada maligno tem uma história inteira. As desgraças, os malditos e os perversos. Olha só os nomes, que legal. E tem todo motivo por que tem cada um desses nomes. Depois do Combates dos Animais, temos uma aventura pronta. Mais uma aventura pronta, mas essa é uma aventura mais longa, em que os jogadores têm que trabalhar junto do mestre, que é a Megera das Florestas Vicinais. Florestas Vicinais, lá no primeiro livro do Ducado Verona, é as florestas ao redor da Torre de Todos os Saberes. Então essa história se passa todo na região da Torre de Todos os Saberes. E é uma aventura muito bacana, envolvendo Megera, envolvendo várias criaturas que estão nesse livro, que já foram mostradas por aqui. E eu não vou me aprofundar, vou deixar essa aventura pronta toda para vocês descobrirem, né? E aqui tem vários locais dentro das florestas que estão no Ducado Verona de forma simplificada, e aqui estão muito mais aprofundadas nessa aventura. E no final temos as personalidades do Ducado. Essa é uma expansão que ela era exclusiva para quem apoiou no primeiro dia. E acabou que no decorrer do projeto a gente decidiu colocar no compêndio extra para todo mundo. Então tá aqui as personalidades do Ducado. São nomes muito importantes do cenário do Ducado Verona. Os notórios da corte, que são da Corte do Norte, os notórios do Porto Douro, tem os notórios da Torre de Todos os Saberes, os notórios da capital, né? Da corte e da capital são separados, porque no caso da corte é do Duque e as pessoas próximas do Duque. E da capital são da cidade, da capital do norte. E por fim, outras personalidades e notoriedades. E aqui tem 3 referências, tá? Não vou falar quem são esses personagens, quero que vocês leiam e descubram quem são eles. Acho difícil, né? Mas se vocês descobrirem, coloca aqui nos comentários desse vídeo que eu vou querer saber se você descobriu quem são essas 3 últimas notoriedades. E esse é o material extra que chegou do Ducado Verona, o Codex Extra finalmente saiu. Eu trabalhei nisso lá na época do financiamento, pra você ter uma ideia, tudo isso eu escrevi naquela época e só saiu agora. Mas ele foi todo bem refinado, bem trabalhado. O tempo fez bem ao material. Eu espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei. E os comentários são de vocês, vou responder todos como sempre. E agradeço novamente vocês estarem aqui para falar um pouco mais do meu filhinho Ducado Verona, da Caleidoscópio. A Caleidoscópio tá no fundo, Ducado Verona. Vou pra lá. Jogue, faça vídeos.